Imagine um mundo onde a vida pulsava com uma alegria vibrante, mas também com sombras escuras. A natureza, imponente e bela, guardava segredos profundos, sussurrando para aqueles que soubessem ouvir. O céu, um vasto manto azul, era testemunha das correrias dos homens, de suas risadas e suas lágrimas. Mas, como um artista que pinta seu quadro com uma paleta de cores intensas, havia algo mais à espreita, algo que prenunciava a mudança. E assim, no auge da vida, quando o homem parecia ter conquistado todos os espaços, ele se mostrava indiferente àqueles sussurros, desviava o olhar, pois a transição para a escuridão era mais fácil do que encarar a verdade. Ah, não é comigo, pensavam muitos, enquanto a ilusão de controle fazia ecoar risadas nas tavernas e nas praças. Mas, por trás do riso, a ironia pulsava como um tambor inquieto. Então, um dia, a calma foi quebrada. O silêncio antes da tempestade. Aquele momento tenso, carregado de ansiedade, as nuvens como sombras de fantasmas se reuniam no horizonte, formigando com um poder aterrador, e no coração da natureza um chamado ensurdecedor, como se árvores, rochas e rios finalmente se unissem em um grito coletivo. Escutem, mudanças estão a caminho. Seria um dilúvio? A água, uma metáfora da purificação e da destruição, se aproximava. Ela não teria piedade. E os que riam, os indiferentes, logo se veriam lutando contra a força irresistível da verdade. A arca, símbolo de esperança, surgiria no futuro como única salvação. Quando a última gota cair e o eco do trovão se dissipar, o que restará do chão que um dia foi estendido aos homens e mulheres que ignoraram os avisos? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mundo vibrante e caótico que existiu antes do dilúvio de Noé, explorando não apenas as vidas e as esperanças daquela época, mas também as lições atemporais que ainda ressoam em nossos dias. Prepare-se para navegar por mares de reflexão, onde as águas da história se entrelaçam com as das crenças e espiritualidades. O que nos espera nessa jornada? Vamos descobrir juntos. Há milhares de anos antes da arca deslizar por águas revoltas, o mundo vivia sob o fio tênue da esperança e da decadência. Imagine um vasto território onde diferentes civilizações floresciam sob um céu que prometia tanto bênçãos quanto fúria. As cidades pulsavam com vida, ruas repletas de mercadores gritando, crianças brincando e sábios debatendo filosofia sob a sombra de majestosos templos. Era uma era de realizações, mas também de desilusões. No coração da Mesopotâmia, onde a terra se curva generosamente às margens dos rios Tigre e Eufrates, os babilônios e sumérios erguiam grandes monumentos, acreditando que suas façanhas poderiam desafiar o próprio tempo. Mas havia um outro lado. Nas aldeias, cochichos sobre deuses caprichosos e profecias de calamidade ecoavam nas mentes inquietas. Era como se a terra estivesse sussurrando verdades ocultas, lembretes do que pode acontecer quando o homem se esquece de sua humildade. Mas olhe para o Egito, onde pirâmides rasgavam o céu. Ali a cultura girava em torno de um ciclo de vida e morte, reverenciando a sabedoria dos antigos e temendo a ira do Nilo. Contudo, mesmo nas correntes do grande rio, havia rumores de tempos difíceis, prevendo que a abundância poderia se transformar em areia. Os egípcios, com suas crenças profundas, aguardavam um sinal, um prenúncio de que o equilíbrio poderia ser rompido a qualquer momento. E no horizonte distante, outras terras contavam suas próprias histórias. Tradições orais vibravam nas florestas e montanhas, entre os povos nômades e os que se estabeleciam. Para eles, a natureza não era apenas um pano de fundo, era um ente vivo, cheio de significados e mistérios. Eles dançavam à sua volta, em comunhão com o que não podiam ver, e em suas canções a água já anunciava sua ameaça. Enquanto essas civilizações se desenvolviam, o mundo também conversava. As trocas culturais, as crenças e os mitos circulavam como um rio serpenteante. A história estava viva, pulsando, cada contorno delineado por uma necessidade de entender o que vem a seguir. As esperanças e os medos eram como sementes lançadas ao vento e as nuvens no céu,
testemunhas silenciosas das escolhas da humanidade. Mas essa tapeçaria rica e complexa estava prestes a enfrentar sua prova mais dura. A vida antes do dilúvio era uma dança cuidadosa entre amor e ambição, entre a reverência e a desconsideração, o que seria necessário para que as águas se levantassem e engolissem tudo. Essa é a pergunta que ecoa através das eras, e estamos prestes a desvendá-la. Vamos explorar juntos este mundo fascinante e descobrir as vozes que ecoam da história, revelando verdades que ainda ressoam em nossos dias. Seja bem-vindo ao canal História das Escrituras. Eu sou Douglas e aqui nos aprofundamos nas narrativas bíblicas e suas aplicações em nossas vidas contemporâneas. Se ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar a nós nesta jornada agora mesmo e não perca nenhuma história. Quando falamos sobre o dilúvio, não estamos apenas discutindo um evento cataclísmico, estamos mergulhando de cabeça numa narrativa que ecoa na psique humana há milênios, aquela torrente devastadora que arrasou o que era e deu origem ao que poderia ser, carrega um peso simbólico que vai muito além da água que inundou a terra. É um contorno sombrio em uma pintura de redenção, onde cada gota representa não só a destruição, mas também uma nova chance. Imagine por um instante a humanidade em um estado de deboche, voando alto como pássaros em um céu claro. A moralidade se esvaía entre gostos e caprichos, e o sagrado era ignorado. A ironia, a certeza de que tudo continuaria da mesma forma, desconsiderando os avisos que se apresentavam. Mas aí, entre a despreocupação e a arrogância, surgem os sussurros de Deus, um convite à conversão, um clamor por justiça. A Arca de Noé, que flutua majestosa sobre as águas tumultuadas, simboliza mais do que proteção. É um bastião de esperança e fé. Cada tábua que a sustenta é uma declaração de que o divino ainda se importa, que há um propósito mesmo em meio ao caos. Não se trata apenas de salvar, é sobre a preservação da bondade em um mundo em frangalhos. E que povo é esse que se atreve a persistir em meio a tanta iniquidade? Os justos, os poucos que guardaram a fé, com coragem em seus corações e um olhar voltado para o além. Então o dilúvio desce como uma catarse, um ritual de purificação que diz aos homens: eis aqui a sua oportunidade. Revivam sua essência, aprendam com seus erros. A água que destrói também regenera. Assim, a metáfora que transborda das chuvas torrenciais é a de que a justiça divina não se esquece, não se cala e sempre espera que a humanidade se lembre de seu lugar no grande esquema das coisas. E no rescaldo, após a tempestade, o arco-íris aparece como um pacto, um símbolo resplandecente de aliança. Lembra que há sempre um novo começo após a tempestade, uma promessa que mesmo em meio à desolação existe esperança e que a misericórdia divina permanece não como um prêmio fácil, mas como um caminho árduo a ser trilhado. Quando olhamos para o dilúvio, o que vemos? Uma tragédia ou uma oportunidade? As águas que subiram não são apenas um relato de destruição, elas são um espelho que reflete a condição humana. Em cada onda que se quebrava, uma lição estava sendo escrita, e essa sabedoria ecoa até nós hoje. Imagine uma nação inteira mergulhada na indiferença, onde valores se desfazem como areia entre os dedos. A ironia é tão evidente, as pessoas se sentiam invulneráveis, vivendo em um terreno fértil de superficialidades. Mas, como o sol esquenta o aço até que ele se torne maleável, assim a vida nos molda nas tempestades. A primeira lição, o alerta da humildade: ninguém está acima das forças que governam o universo. Olhar para o céu e sentir-se pequeno diante de sua grandeza é o primeiro passo da verdadeira sabedoria. E há mais, cada coração que se despediu da compaixão se tornou um alvo fácil para a dor e o arrependimento. A água, como que em resposta, trouxe à tona a necessidade de empatia e solidariedade. O que acontece quando deixamos de lado o cuidado pelo próximo? Perdemos inevitavelmente a essência que nos une. A mensagem é clara: a verdadeira força reside na capacidade de amar e acolher, mesmo em meio à adversidade. Então, vamos falar sobre fé. No meio do caos, Noé torna-se um farol, não porque ele tinha todas as respostas, mas porque acreditou contra todas as probabilidades
ouviu a voz que ressoava diante do dilúvio e agiu. A lição aqui é poderosa. A fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. É um convite a confiar na jornada, a encontrar luz nas trevas e a entender que cada passo, por menor que seja, é vital. E no clímax da tempestade surge a ideia de renovação. Assim como a água leva embora o que não serve mais, ela também prepara o solo para novas plantações e esperanças. A vida após a calamidade será sempre diferente, e isso é belo. A essência da transformação é aceitar nossa história, aprender com as feridas e ter a coragem de começar novamente. O arco-íris que surge é um símbolo de que podemos sim ressurgir das cinzas. Imagine um mundo repleto de civilizações vibrantes, onde cada tribo e cidade contava sua própria história, um mosaico de culturas entrelaçadas. Antes das águas que engoliriam tudo, havia um rico tapeçário de tradições e rituais, um testemunho do espírito humano em busca de significado e compreensão. Antropólogos se desdobram em pesquisas e escavações, revelando os vestígios de sociedades antigas que, à primeira vista, podem parecer distantes e exóticas, mas que, de alguma forma, encontram ressonância em nós. Cada pedra, cada artefato carrega consigo as cicatrizes e esperanças de um povo que também enfrentava suas próprias tempestades. Um estudo sobre a vida cotidiana, as festividades e os mitos compartilhados nos leva a refletir como esses grupos interagiam com a natureza e qual era seu entendimento do divino. A Mesopotâmia é um exemplo clássico. Nela, os sumérios e babilônios não apenas construíram cidades magníficas, mas também elaboraram narrativas que tentavam domar a imprevisibilidade do cosmos. Os deuses, muitas vezes retratados como caprichosos, desempenhavam papéis centrais na vida daqueles povos, e a hipótese de um dilúvio ecoava em suas lendas. Era quase um aviso, um lembrete de que as forças da natureza estavam além do controle humano. Da mesma forma, as civilizações que floresciam em torno do rio Nilo não eram apenas terras de majestade e riqueza, eram também um testemunho da fé e da relação íntima com a natureza. Para os egípcios, o ciclo do Nilo era sagrado, um símbolo de vida que se renovava. No entanto, até mesmo essa força vital poderia se transformar em um naufrágio avassalador, e a vida cotidiana girava em torno desse dualismo, um esboço de esperança e temor, onde a presença dos deuses era constante, transformando cada colheita em uma celebração ou em uma súplica. E o que há sobre as culturas nômades? Aqueles que alternavam entre dias de abundância e momentos de escassez, sempre em busca de novos pastos e fontes de água. Eles trazem à tona a ideia de resiliência e adaptação, uma lição poderosa. A conexão espiritual com a Terra permitia que interpretassem sinais, presságios que muitas vezes escapavam ao mundo sedentário, e suas canções recheadas de histórias de superação e transformação serviam como um lembrete de quem eram e de onde vinham. Antropólogos especialistas em decifrar essas mensagens nos estimulam a refletir sobre nosso passado. A história do dilúvio não é apenas uma narrativa religiosa, é um marco antropológico que revela verdades profundas sobre a condição humana, como essas culturas se conectaram umas às outras, como o ambiente moldou suas crenças e comportamentos. Imagine-se em uma vasta planície, sob um céu carregado de nuvens pesadas, sentindo o peso da história se acumulando ao seu redor. Cada pedacinho de terra que pisa carrega as histórias de queixas e conquistas, de erros e acertos. O mundo que conhecemos é um palco de transições, um reflexo constante de nossas ações e escolhas. O dilúvio de Noé, tão frequentemente narrado, não é apenas uma fábula antiga, mas um eco ressonante das lições que a humanidade parece se recusar a aprender. As águas que engoliram as vilas e campos representam não apenas um castigo divino, mas também uma oportunidade perdida, um convite à introspecção.
Por que tantos se esqueceram da empatia e da responsabilidade? Como podemos ignorar os sinais que a natureza nos oferece? Este lembrete persistente de nossa própria fragilidade. E agora, à medida que enfrentamos crises ambientais e sociais, somos confrontados com a necessidade de refletir. O que podemos fazer para quebrar esse ciclo de descaso? Cada escolha, cada ato de bondade pode ser uma gota em um oceano de transformação. O passado é uma janela que nos mostra o que está em jogo, emoldurando nossas possibilidades. Portanto, ao olhar para o céu da dúvida e do medo, lembre-se, a verdadeira força reside em nossa capacidade de nos unir, de aprender e de evoluir. A história não é um destino, mas uma jornada, e cabe a nós fazer dela uma história de esperança e renovação. Como cada chuva que cai, é uma promessa de vida, que possamos reconhecer e abraçar a oportunidade de renascer. Assim chegamos ao término de nossa reflexão. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando histórias que ensinam e inspiram, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nosso próximo conteúdo. Aproveito para convidá-lo a assistir ao nosso vídeo Quem foi Jó na Bíblia? A história de Jó, um exemplo de devoção a Deus. A jornada nunca acaba e as lições sempre permanecem. Até a próxima, e que possamos aprender juntos com os ecos do passado.